Band Mulher. Oferecimento Azulim. Para cada canto da casa, tem um Azulim. Qualidade Start. Oh, delícia começar mais um Band Mulher nessa sexta-feira. E o que foi essa semana, hein, gente? Foi maravilhosa. E hoje o programa, claro, não vai ser diferente não, né? Nós vamos fechar a semana, assim, em grande estilo, porque a gente vai receber um papo descontraído sobre a peça Ninguém Dirá, que é tarde demais, os atores Arlete Salles e Edwin Luiz. Vamos falar ainda sobre longevidade. Será que dá para viver mais e melhor? E o mutirão de mamografia, que vai beneficiar 1.000 mulheres em Uberaba. E eu estou contando com você para me ajudar, claro, a fazer esse programa. Você já sabe, né? Manda sua pergunta, sua mensagem para o meu Band Zap Mulher. Divulgue o nosso canal no YouTube para toda a sua rede de relacionamento. E ainda segue a gente lá no Instagram. Gente, a Rainha Elizabeth II viveu até os 96 anos. Todos nós acompanhamos, né, como é que foi o funeral dela, conhecemos a história dela. Uma mulher forte que comandou com muita lucidez por 70 anos o Reino Unido. Agora, olha essa aí é a dona Naira Alves, uma uberlandense, que todo mundo conhece ela porque ela é famosa pelas bolachinhas de nata, né? E pelo amor que ela dedicou para toda a família dela. Inclusive, ela é a avó do meu diretor querido, Alfredo. Um beijo, querido. E ela viveu até os 89 anos. O que elas têm em comum? A gente pode dizer que ambas viveram além da chamada expectativa de vida, que em 2020, agora recente, foi estipulada em 76 anos, mais ou menos. O fato é que a gente não quer apenas viver, a gente quer viver mais e melhor. É isso que é longevidade, doutora Clarissa? Ah, meu prazer te receber aqui. Prazer eu gosto tanto enorme. Quando você vem aqui, você tinha que vir toda semana. Pois é. Eu gosto muito também de estar aqui com você. Seu programa é muito especial. Ah, obrigada. Né? E... É isso, então, viver mais e melhor, doutora Clarissa? O objetivo é uma longevidade sustentável, mantendo as funções na medida do possível, porque a gente começa a envelhecer quando a gente nasce. Uhum. E a gente precisa ter uma poupança, uma reserva, né? Uma situação de... A gente não pode pensar no envelhecimento só lá no final da vida. Entendi. A gente tem uma história, uma construção desse envelhecimento sustentável, desse envelhecimento saudável, né? Entendi. A gente livre de patologia. A gente colhe o que a gente veio plantando ao longo da vida. Isso. Entendi. Olha, isso fez toda a diferença para mim. Livre de patologias. Livre de patologias. O envelhecimento não patológico. O envelhecimento, como você deu 2 exemplos aí, né? O envelhecimento com ativos, os longevos ativos, com cognição, com comando. Com comando, né? Isso é possível, sim. E isso hoje, assim, a gente tem muito o que dizer disso. Felizmente, eu tenho como te contar um pouquinho na prática, por conhecer as blusons, os longevos de perto, por conviver com algumas particularidades e também com cientistas, né? O meu marido faz parte de um grupo, né? O Dr. Eugênio Luiz Diório, ele é estudioso dessa área de longevidade, com uns estudos relevantes, né? E a gente publicaram trabalhos agora em agosto, atualizando esses hallmarks, esses marcadores do envelhecimento. Interessante. Muito interessante. Eu quero que você me explique sobre isso, sabe, doutora? Sim. E o pessoal de casa, porque amanhã é celebrado o Dia Internacional do Idoso, então a gente não está falando desse assunto assim, caiu de paraquedas, né? Porque a Organização Mundial das Nações Unidas, né, a ONU, disse que lá para mais ou menos 2050, gente, a gente vai ter uma população de aproximadamente 10 milhões de pessoas. Pensa no tanto de gente. E 30% delas estarão representadas por idosos, ou seja, mais ou menos que uns 300 milhões.
muita gente. Se a gente soma isso com o que a gente acabou de falar de expectativa de vida, né? É isso que eu quero saber. Esses hallmarks significam o quê? É importante a gente entender como chegar lá sem a doença. Exatamente. Porque o grande X da questão é ter uma longevidade sustentável. É exatamente isso. E o que esses longevos, esses longevos têm de diferença nessas áreas azuis? Por que você é longevo com saúde? É claro isso que eu tem um fator genético extremamente importante, mas tem algumas coisas que a gente pode colaborar aqui para falar que são comuns a todos eles. Então a gente pode traduzir a pergunta assim, olha, como que a gente pode chegar, então, já que você disse que é uma construção, olhando esses marcadores com qualidade de vida? Sim, hoje, na atualização dos marcadores, acrescentaram a disbiose, que é isso? A alteração das bactérias intestinais, né? Olha, que acrescentaram a autofagia, que a gente pode cuidar disso tanto com suplemento, como deixar o corpo se limpar. Períodos de jejum estimulam a autofagia. Ajuda a autofagia. Ei, gente, tem as regrinhas do longevo. Tá Posso falar? Bíblia. Pode. Vamos falar. Então, atenção, anota aí as regrinhas dos longevos, gente. Na verdade, estudiosos dessas áreas chegaram a conclusões que algumas coisas esses longevos têm em comum. Sim. Todos têm família em primeiro lugar. Olha. É um ponto importante. Tem um propósito na vida. Consegue saber o que propósito é. Por que eles acordam de manhã? Tem um sentido, entregam alguma coisa, é isso? Tem um propósito, sabe por que acordam? Entendi. Sabe por que estão ali? Eu estou vivendo por isso. Tem um motivo para estar construindo ali. E tem uma coisa que é interessante, além desses pontos todos, é que a gente vai diminuindo gradativamente a função, sem uma perda sustentável, não tão impactante, não com doença, e vai ganhando. Eu gosto de falar isso também, porque a longevidade também tem seus ganhos, né? Claro, a gente acha que só está perdendo, né? Tem seus ganhos, né? A resiliência, a maturidade, isso tudo é muito bom também. Aproveitar o tempo melhor. Aproveitar o tempo melhor, viver melhor, como você chamou. Agora, nesses pontos, as dicas dos longevos, nós temos a comida, que não é uma regra de restrição, porque eu vi todo tipo de comida, em todas as zonas que eu fui visitar, né? Tem muito a ver com a genética de cada um, mas o importante é a gente comer frutos da terra, produzir a própria comida, estar envolvido com uma produção maior de vegetais. Opa, posso traduzir isso do meu jeito? Pode, gente, claro. assim, a gente para de comprar o pacotinho. Abriu para comer não faz bem não, é isso? É isso mesmo. Produz a própria comida, relaciona com a terra, entende? Põe um pouco mais de vegetais. Não existe uma regra, ser ou não ser vegetariano. Isso não existe. Realmente a gente tem isso em dados que não é eu posso não é significativo. Meu bacon, então? Pode, eu acho que você pode. Existe uma coisa muito interessante que é a quantidade de comida. Os longevos, eles obedecem à regra dos 80-20. Eles não saciam completamente, eles terminam a refeição com 80% de saciedade. Isso é muito interessante. Uma outra coisa também em relação à longevidade é que eles têm práticas, né? Eles reduzem a marcha numa determinada fase da vida. Então, você simplificar a vida e tirar aquele peso. O estresse, tirar um pouco diminuir essa coisa, a correria do trabalho. Você vai até um determinado ponto, quando você reduz, você consegue aumentar a expectativa de vida. Isso é um ponto. Não é sair da atividade, mas reduzir. Entendi. Então, a gente tem também, pode também ser relevante, as tribos certas, está associada a pessoas positivas. Sair do ambiente tóxico, pode ser assim? Com certeza, boa tradução, né? Também a gente pode colocar ainda como relevante comunidades que eles levam para a vida inteira. Por exemplo, grupos de amigos. Para jogar baralho, para fazer algum tipo de fortalecimento de relações. São comunidades que se relacionam durante a vida inteira, com uma periodicidade, ou semanal, mensal, anual, mas existe isso. Que está associado, Veri, a um sentimento de pertencer. Você tem que pertencer a grupos, um grupo da igreja, um grupo da sua comunidade. Olha como isso é cíclico. Porque se você acorda sabendo o seu objetivo, pode ser que hoje encontrar com aquela sua tribo é o seu objetivo do dia. Fecha, né? Que maravilhoso. Fecha maravilhosamente. E aí a gente vai falar dessa reserva em relação à saúde, que é a minha praia, né? Eu sou feliz de poder cuidar de saúde, porque
Isso faz muito sentido, essa reserva que a gente precisa ter para chegar numa idade mais avançada da melhor maneira. Então, o que você fez hoje para que você siga esse envelhecimento um pouco melhor, né? Reduzir, é uma construção. Reduzir o estresse, a inflamação. A minha área, que é o estresse oxidativo, hoje, felizmente, a gente trabalha muito sobre isso, né? Reduzir os impactos que levam aos danos. Ter realmente uma poupança, se for bem dizer assim, né? Sim. Então, você tem que ter reserva fisiológica. Sua reserva fisiológica, porque se você tem uma reserva fisiológica, quando você for solicitada a responder com alguma agressão, uma doença, uma patologia, com certeza você vai responder melhor por ter essa reserva. Funciona como uma equação, uma poupança, né? Então, você não pode ter uma vida desregrada demais, não sei o que, tem uma reserva. E o que você me fala para a gente fechar assim essa... Sei que você não pontuou, mas só para fechar esse raciocínio do jeito que eu estou pensando sobre o álcool e o fumo. Isso é descartado, né? Isso não Tudo passa... com muita moderação, sabe por quê? Nos 9 pontos dos longevos, eles tomam vinho com amigos. Olha, então, com moderação. Com moderação. Né? Eu acho que essa é a regra. A regra é o equilíbrio, é a moderação. Tudo, né? E a gente pode comer de tudo com equilíbrio. Pode tudo, com moderação, com equilíbrio. Né? A regra, eu acho que é essa. Ai, gente, nossa, falando assim em promoção de saúde, né, que é o que a gente está falando aqui, olha só que interessante, nessa segunda-feira vai ter início o Outubro Rosa. E o Outubro Rosa é para conscientização da prevenção do câncer de mama. E olha que legal, o Hospital Elian Gott, lá de Uberaba, aliás, aí de Uberaba, para quem está nos ouvindo, promove um mutirão de mamografia. Que maravilhosa iniciativa, né não, Gessione Serrati? Ei, Veri, boa tarde para você, boa tarde para todas e para todos que nos acompanham. Sextou, né, Veri? Que bom sextar com você, melhor ainda sextar com a companhia de quem está em casa aí acompanhando a gente todo dia aqui no Band Mulher. Pois é, informação importante, o mutirão de mamografias é para 1.000 mulheres aqui em Uberaba, viu? Essa ação, como você disse, é do Hospital Elian Gott e já é uma espécie, Veri, de celebração do Outubro Rosa, que está pertinho, que é o mês aí de conscientização e prevenção do câncer de mama. E, claro, é importante a gente falar aí, né, de como esse exame é importante, porque acaba sendo um aliado no diagnóstico precoce do câncer de mama. Então vamos às informações importantes. O público-alvo são mulheres que tenham entre 50 e 69 anos. Essas mulheres precisam morar aqui em Uberaba e que estejam há mais de 2 anos sem realizar o exame. Agora, outro ponto importante sobre os agendamentos. Eles começaram na segunda-feira. A expectativa é de que o prazo vencesse hoje, sexta-feira. O exame começou, né, os agendamentos começaram cedinho aí às 7h30, vai até às 4 da tarde, ou seja, até daqui a pouco. Então, para você, mulher que está nos acompanhando, que é de Uberaba e que se encaixa, né, nesse perfil, ainda dá tempo, mas a expectativa, Veri, é que se essas 1.000 vagas não forem preenchidas, esses agendamentos continuem até a próxima semana, viu? Agora, onde essas mulheres podem, então, fazer esse agendamento? O Hospital Elian Gott fica no bairro Fabrício, um local muito conhecido aqui em Uberaba, e esses agendamentos são feitos no SEMPRE, que é o Centro de Prevenção ao Câncer, do Câncer à Mulher, que fica logo ali em frente ao Hospital Elian Gott. Então, não dá para perder essa oportunidade, né, para você, mulher aqui de Uberaba, e claro também levando em consideração, né, Veri, a importância desse exame. Olha, então essas são as informações e eu devolvo para você aí no estúdio do Band Mulher. Ah, Gessione, obrigada, viu? Olha só, gente, pessoal de Uberaba, esse é um recado sério, né? O câncer de mama, eu não tenho os números aqui, mas ele, enfim, mata mulheres anualmente, isso é um número inacreditável. Mas olha só, eu estou numa prosa boa aqui com a doutora Clarissa. Doutora Clarissa, você estava me contando aqui num tempinho que eu chamei o Gessione, de uma questão importante ainda. Sim. Para que você observou nos longevos que você... Movimento, né? A gente pode olhar de várias maneiras. O longevo nessas áreas, eles caminham muito. Né? Isso, então, não é em movimento, é uma atividade física, é uma atividade física. É engraçado que a gente não vê muito eles em academias, em processos, mas uma regularidade
de grande movimento. Hábito de caminhar muito. Gente, a prosa tá muito boa aqui, mas eu vou ali rapidinho pro intervalo e já eu volto. Se o seu gás acabou, chame agora a Feragás, 3314-5121. São mais de 30 anos atendendo todo Uberaba com o gás mais barato da cidade. Ainda não cobra entregue nem a taxa de cartão, Igor. Isso mesmo, e são 7 lojas para melhor te atender. Feragás, vem pra cá! Que Delícia Supermercados tem ofertas especiais todos os dias. Confira. Arroz Pato Sul 5 quilos, R$17,90. Coxa de frango, R$9,90 o quilo. Feijão Patureba, R$6,99 o quilo. Tem muito mais, né, Zé? Isso mesmo. Economia e qualidade você só encontra aqui. Que Delícia Supermercados. Vem pra cá. Dona Barriga Store está de nova loja no São Benedito. Aqui você encontra tudo para o seu bebê. Carrinhos, cadeirinhas, roupinhas, brinquedos, moda gestante e o quarto dos sonhos completo, não é isso, Marcela? É isso aí, Emerson. E agora em novo endereço, aqui no início da José de Alencar, número 77. Dona Barriga Store, vem pra cá. Dindom é Zema.com. Acesse o site agora, vai chegar sem demora. Tem desconto da hora, frete grátis em milhares de produtos. Bora lá, é só clicar. Você já sabe o que é bom. Acesse e compre no Zema.com. Dindom. A melhor condição tem no Zema.com. A campanha tocou. No Zema.com. Comprou, chegou. Você já pensou em um aparelho auditivo conectado à internet, capaz de proporcionar uma experiência sonora única e completa? Hoje, isso já é possível. Conheça o Watcom Open, o primeiro aparelho auditivo multicanal conectado à internet para distinguir todos os sons do ambiente com clareza. E tem mais, na Clarivox você compra o seu aparelho com até 18 vezes sem juros. Clarivox, para você curtir os sons. Oi, gente, estou de volta com o Band Mulher. Eu estava aqui lendo os recados que vocês mandaram aqui pelo meu WhatsApp, ó. Beijo. Eu vou fazer que nem eu fiz na segunda-feira, viu, doutora Clarissa? Você não assistiu o que a gente fez no especial da Hebe, que inclusive foi aniversário de falecimento dela, eu respondi assim, gente, gracinha! Mas, ó, você que está chegando aí agora, a gente está falando sobre longevidade. A doutora Clarissa está explicando pra gente que longevidade não é só viver mais, é viver bem. E para viver bem, ela que acompanhou vários e vários longevos aí pelo mundo todo, né, doutora Clarissa? Pelo menos pelas 5 blusões, né? Ela consegue contar pra gente o que ela observou. Então, ela já falou de hábitos saudáveis, já falou de sentimento de pertença, já falou de ter um objetivo na vida e você terminou falando de movimento, né? Vamos pegar daí? E aí você me conta o que você observou que tem uma atividade muito interessante nesses longevos. Eu fui no Festival da Longevidade na Sardenha, na Itália. Ah, na Itália! Itália, lugar maravilhoso, né? Eu tive com uma senhora nesse festival lá de 101 anos. 101 anos? A gente encontrou com ela, eu, meu marido e os outros médicos que estavam lá do grupo. À tarde, 3h30 da tarde, a festa durou até mais de meia-noite, ela estava ativa, dançando, com feliz, 101 anos. E ela me falou uma coisa, eu posso compartilhar uma curiosidade? Claro, por favor, eu estou querendo que você faça isso, porque eu estou curiosa. Ela disse assim, olha, eu vou ao médico, pago a consulta porque o médico precisa viver. Eu compro os medicamentos porque o farmacêutico precisa viver. Também viver. Aí eu jogo os remédios fora porque eu preciso viver. Vou bater palma para ela, que maravilhosa então, essa senhora da Sardenha. Eu entendi muito isso na nossa prática, porque o papel da medicina integrativa, no qual eu trabalho, é ajustar as funções, é usar muito mais suplementos, muito mais os alimentos, os suplementos, do que o próprio medicamento. Isso é uma sabedoria e, como eu te disse também, esses longevos, eles perdem um pouco de agilidade, é claro, normal, mas eles mantêm as funções de uma maneira geral, esses longevos bem-sucedidos, do que a gente está falando. E uma das coisas interessantes que é o que eles ganham, resiliência, sabedoria, é muito bom você
ver uma pessoa longeva, confiança. Né? E uma coisa que eu entendo, que eu acho que também pode acontecer, que é uma questão de autonomia, que você não depender de ninguém para trocar sua roupa, por exemplo. Isso é muito importante. Para se locomover, né? Você ter essa autonomia. Eu quero ir ali na padaria comprar um pão. Então eu não peço para alguém, eu mesmo vou, né? Porque eu tenho condições físicas disso. Reserva fisiológica. Reserva fisiológica. E a gente trabalhar isso desde sempre, quanto antes a gente conseguir trabalhar as suas funções, para manter as suas funções, a gente vai ter um envelhecimento bem sucedido. Deixa eu puxar uma sardinha. Claro. Deixa eu puxar uma sardinha aqui pra gente, né, meninas? Você viu diferença nas mulheres longevas e nos homens longevos? Sim. E curiosamente, na Sardenha é o único lugar das 5 zonas azuis onde prevalecem, né, onde tem esse aumento de longevos, a Sardenha é o único lugar que a população masculina vive mais que a feminina. Que interessante. De uma maneira, a gente não sabe exatamente o porquê. De uma maneira geral, o contrário. De uma maneira geral, o contrário. Então, nós temos 4 zonas estabelecidas e lá na Sardenha é a única que o homem vive mais que a mulher. Essas zonas aí que vocês estabeleceram, que você visitou, Clarissa, a partir de quanto tempo que as pessoas são consideradas longevas? A partir dos 90. A partir dos 90. E escuta, está tendo uma hipótese de uma no Brasil e eu estou encarregada de investigar. Aqui no Brasil? Sul, em Veranópolis. Uma mulher acima de 100 anos? Não, existe uma zona, uma cidade que é uma zona, uma possível Blue Zone. Eu conheci o médico que nominou esse termo Blue Zone e ele me contou a curiosidade de como foi que ele chegou mapeou, né? Que ele mapeou as características e também a indicação, ele que vai chancelar, né, se o Brasil tem uma Blue Zone. Então a gente está entrando em processo. Eu vou lá, eu já estou agendando para ir lá conhecer e, né, certificar se essa Veranópolis é uma possível Blue Zone, uma possível zona azul, zona de longevos. É uma cidade no sul, perto de Porto Alegre. Para nós aqui, então, Uberlândia, o Araguari, Uberaba, Patos de Minas, né? Essa é a nossa área aqui de atuação da Band Triângulo. Então, virar uma Blue Zone, o que você diria pro pessoal que está em casa? Assim, atenção, hein, gente, porque aqui vão ter as dicas de ouro da longevidade. Eu acho que a gente pode olhar para o nosso próprio universo, né? Então, assim, é claro que os fatores ambientais vão ser favoráveis para uma pessoa ter mais qualidade de vida. O ambiente, a gente sabe que o clima, tem várias coisas que interferem. Mas a dica para essa população nossa aqui, que está nos ouvindo agora, é a gente fazer o nosso próprio ecossistema ser melhor. Então, nosso ecossistema é nós, as nossas células, a nossa reserva fisiológica, as bactérias que vivem em nós, né? Para que isso tudo siga em equilíbrio e a gente conseguir trabalhar os estímulos que podem chegar pela alimentação, pelos suplementos, por procedimentos médicos super assim. Hoje a gente sabe muito sobre procedimentos, né? Você me colocou uma coisa importante, vou até te cortar, porque às vezes o pessoal de casa está assim, nossa, mas eu preciso ter dinheiro, então, para poder conseguir atender tudo isso. Você lembra que eu te falei lá fora? Quando a gente estava fazendo o nosso briefing da entrevista, eu falei, a gente tem o padrão. Na minha observação, não é esse padrão. Não é o paciente mais abastado que é o longevo. O longevo é o que vive mais simples, que simplifica a vida. É o que se cuidou. Que se cuidou, que teve a sua reserva. É o que plantou e está colhendo. É o que colhe. É o que tem a reserva fisiológica, é o que está mexendo com a terra, é o que está focado nesse ecossistema. É que está resolvendo suas emoções. Que tem esse privilégio, exatamente, para melhorar. E que tem esse privilégio da genética também, né? Tem esse privilégio da genética que a gente precisa usufruir, né? Usar a favor, né? Olha. O que você tem de genética com essa economia, com essa poupança que a gente está falando aqui. Então, a gente tem essa poupança fisiológica para que a gente possa desfrutar de mais tempo sem doença. Esse que é o ponto. Mais tempo com atividade, mais tempo feliz. Isso a gente já sabe. Agora que a gente quer viver mais e bem. E feliz. E feliz, adorei. Bem e feliz. Olha só, gente, eu vou para mais um intervalo. É VaptVupt, não sai daí não, que já tem mais Band Mulher para você. Band Mulher. Oferecimento Azulim. Para cada canto da casa, tem um Azulim. Qualidade Start.
Um espaço onde levamos inspirações com transformações, sem precisar de hora marcada e onde o custo não impede de você realizar o seu desejo. E um lugar que prioriza mais saúde, mais beleza e mais bem-estar. Ao fazer escova, hidratação, trança, make, tratamentos especiais e ainda uma linha própria de produtos home care. É hoje! Vem que dá tempo! Fecha escova, você linda todo dia. Domingo, 2 de outubro, tudo sobre as eleições 2022 na Band Triângulo. As nossas equipes acompanham a votação em toda a região e também em BH. Com a informação em tempo real pelas nossas redes sociais. E a partir das 5 da tarde tem uma apuração ao vivo na TV, no YouTube da Band Triângulo e também na Play FM 99.9. Mais de 3 horas ao vivo até o resultado final. Não perca, eleições 2022 é aqui na Band Triângulo. Ai, gente, hoje é sexta-feira, dia de música no Band Mulher. Então eu vou chamar o quadro Talentos com a minha querida amiga Dani Alves. Vamos ver? Olá, eu sou Daniela Alves e hoje aqui no nosso quadro Talentos temos um super talento, esse menino, Felipe Dadson. Que isso, lisonjeado. Obrigada pela sua presença. Ó, Felipe é pianista e também é cantor, né? Como é que foi essa coisa, assim, você começou pianista primeiro, depois virou cantor, depois... como é que foi esse negócio aí? Eu comecei pianista, né, quando eu era quando eu era criança, tal, a minha mãe me colocou para fazer aula particular, né? E aí eu fiz muito tempo, fiz conservatório também. É pianista ou é tecladista? Mais tecladista do que pianista. Ah, legal. Tem diferença, viu, gente? Vocês acham que não, mas tem. Pois é. Mas eu comecei no piano, né? Aí eu fiz conservatório, fiz piano no conservatório, mas aí depois eu comecei mais teclado, né? Fazer mais teclado e tal. E aí, ali, quando eu já era adolescente, né? Eu comecei a cantar só porque eu tocava, né? Eu cantava umas músicas e todo mundo falava, você canta bonitinho e tal. E assim foi, né? Aí um dia eu peguei e falei, vou cantar também, então. Aí fui fazer aula, enfim, mas que eu canto faz menos tempo, né? Comecei. Sim. E aí você trabalha só com música? Eu acho que você tem um outro trabalho, né? Como é que funciona isso? Como é que é essa dinâmica maluca aí? Assim, agora que eu tô trabalhando, né? De noite eu trabalho com a música, ensaio, toco nos lugares e de dia eu trabalho com programação, essas coisas, né? Tá vendo, gente? Dá pra fazer as duas coisas, ó. Não é impossível. Mas é meio assim, é puxado, mas não é fácil. É puxado, mas funciona. Uhum. Então, vamos cantar? Vamos. Cantar e tocar. Olha que bonito. I see those crystal raindrops fall and the beauty of it all when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind when I think of you sometime. Now I wanna spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try, just the two of us, just the two of us. Just the two of us, building on castles in the sky. It's just the two of us, it's you and I. Uhul! Arrasou. Obrigado. E que mais, Felipe? Conta pra nós, onde é que você tá tocando? Como é que é essa coisa dos estilos musicais? Você acompanha todos os tipos de bandas? Como é que funciona isso, assim? Assim, eu pelo menos, né, eu comecei a tocar nos lugares faz menos tempo, né? Então, a gente... Porque também, Felipe é bem novo, né? Quantos anos você tem? 19. 19 anos, tá, né? Na flor da idade. Mas assim, aí tem assim, coisa de 1 ano, 2 anos que você tá tocando ou não? Começou agora, depois da pandemia? Assim, que começou a tocar nos lugares, mas agora depois da pandemia, né? Ah, que legal. Aí a gente faz mais assim, eu toco com outras pessoas também, né?
mas que eu toco cantando, né? A gente toca mais jazz, blues, pop rock, depende do lugar também, né? A gente faz muito... Eu comecei fazendo em restaurante, né? Cafeteria e tal, tocando, cantando baixinho. E agora a gente tá começando a tocar nos barzinhos e tal, pubzinho, casa de show, mas tá no processo ainda, né? Agora que tá começando a ter mais show, todo final de semana tem alguma coisa para ir, algum showzinho para fazer. Tá. Que bacana, isso é muito bom. E aí você acompanha também outros cantores? Acompanho. Mas você prefere se acompanhar? Eu prefiro me acompanhar mais. Tá certo. Vamos cantar mais? Vamos. Então vamos... Gente, primeira coisa, para saber a agenda sua, como faz? Ué, me seguir no Instagram. Como é que segue no Instagram? Passa o seu Instagram pessoal. Meu Instagram é @Felipe, meu sobrenome é complicado, né? _ Dadson, DADISON. Legal. Então, Felipe _ Dadson. E seguem a gente nas redes sociais, @BandMulherTriângulo e eu, Dani.Alves. Um beijo. Tchau, tchau, gente. Vamos escutar mais o Felipe, com essa voz linda. Well, sometimes I go out by myself and look across the water. And then I think on all the things of what you're doing. In my head I paint a picture. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Maravilhosa. Gente, vou me despedir aqui de vocês. A gente disse que a Arlete Salles viria aqui para falar sobre a peça, né? Não é tarde, nunca é tarde demais. Ninguém dirá que é tarde demais, mas infelizmente teve intercorrência e a doutora Clarissa falou tão bem sobre longevidade. Deixa obrigada. O último recado pessoal para mim. Então, o longevo, gente, é aquela pessoa que é capaz de se adaptar às condições que são, né, impostas ali para ele e estar feliz, estar feliz dentro da situação. Volta! Com certeza. Eu quero falar de a importância, o impacto da sexualidade na longevidade. Isso Você topa vir falar? Topo. Maravilhosa. Obrigada, doutora Clarissa. Obrigada também. Gente, beijo para vocês. Beijo para vocês e até segunda. Domingo é dia de exercer nossa cidadania.